Deus é bom. Glória a Deus. Você pode cumprimentar alguém do lado, com quem você não falou ainda. Isso, você pode ir sentando. Louvor, muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, graça e paz, boa noite a todos vocês. Bênção demais. Eu gostaria muito de ter podido estar antes aqui com vocês, mas a gente tinha algumas agendas de reuniões, algumas coisas nesse sentido. Mas que bênção saber do que tem acontecido aqui. E para mim é uma grande honra participar mais uma vez aqui de Avivamento Milagres, aqui na nossa família aqui, na sede. Bênção demais. E que coisa boa falarmos sobre o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E a gente tem aprendido nesse ministério acerca de como ser dirigido pelo Espírito. Nós sabemos que é uma matéria do Rema e a matéria do ministério também da Escola de Ministro, compreendendo, conhecendo o mover do Espírito Santo. E esses livros, irmãos, que a gente tem divulgado aqui, são livros que marcaram as nossas vidas. De fato, foi um impacto nas nossas vidas, do irmão Reagan. Esses livros como esse, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu tenho alguns livros que a gente tem o costume mesmo de ler, no mínimo, uma vez no ano, esses livros que têm sido divisor de águas nas nossas vidas. Livros como esse. Quem não quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Meu irmão, algo poderoso. E esse aqui, como ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse outro livro aqui, recentemente estava lendo, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, dando uma recapitulada, vendo um monte de coisa aqui maravilhosa, né? A gente foi comissionado pelo ministério para ensinar essa matéria, conhecendo o mover do Espírito, e eu estava fazendo uma reciclagem e vendo que coisa maravilhosa. Cada vez que você vê, eu fico impressionado com os livros do irmão Reagan, por uma questão. Esses livros do irmão Reagan sempre te empurram para a Bíblia. Eu confesso a você que eu aprendi a ler mais a Bíblia porque eu li os livros do irmão Reagan. E ele batia de volta, mandava eu de volta para a Bíblia. Humberto, vai para a Bíblia. É impressionante, todo livro do irmão Reagan que você lê, ele vai te empurrar para a Bíblia. Amém? E esse aqui, novo, Aprendendo a Fluir com o Espírito Santo. E a gente aprende com esse grande homem de Deus, o nobre profeta Kenneth Reagan, que o Espírito Santo ele nunca vai fazer algo além das Escrituras, mas ele vai fazer muitas coisas além da sua compreensão das Escrituras. Isso significa que tem muita coisa que você vai ver que não viu ainda. Amém? Aleluia! Então, quantos sabem que nós não temos plenitude de conhecimento ainda das Escrituras? Então, o Espírito Santo, ele vai fazer coisas além daquilo que você compreende das Escrituras, com certeza, para te ajudar e para trazer escape para você. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria também falar algo aqui sobre a importância de eventos como esse, que tem a cobertura espiritual do Ministério Verbo da Vida, da Igreja Sede. Eu acho tão importante eventos como esse, e às vezes as pessoas perguntam: rapaz, será que Deus não pode tocar minha vida lá em Recife, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Aracaju, lá em Natal? Claro que pode, Ele pode e vai tocar a tua vida lá. Mas eu acredito que Deus, muitas vezes, Ele atua de uma maneira a enfatizar a nossa necessidade de uns aos outros. Então, esses eventos nos faz sair de uma caixa, de um lugar, e ir para outro lugar, aonde nós vamos alimentar isso chamado corpo de Cristo, celebrar uns aos outros. Em vez de contribuir, Deus vai contribuir sempre para essa celebração do corpo de Cristo, de uns aos outros. E a gente começa a ver que Deus não vai colaborar e contribuir para aumentar a nossa independência, mas o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, sempre vai levar para um entendimento de corpo. Precisamos uns dos outros. Amém? Então eu acredito que você sair da sua cidade, sair de um lugar para vir para um lugar como esse, só a tua atitude
Amém? De busca, aquele que busca, acha. Amém? Então diga para o seu irmão do lado, celebra, já que você veio, pega tudo. Amém? Eu acredito que os sábios sempre viajam, sempre vai em outros lugares. Amém? Os maiores homens de Deus nas Escrituras e também na atualidade, esses homens estão sempre viajando, aprendendo uns com os outros. E eu creio que isso é bênção para a sua vida. Aleluia. Eu quero te falar algumas coisas aqui, sobre alguns versículos. Eu vou estar lendo com você. Talvez eu não espere você abrir a Bíblia, mas se você anota, ou o pessoal da mídia aí pode ir colocando. Eu quero ler alguns versículos aqui sobre poder. E depois a gente vai conversar e falar um pouco mais sobre isso. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diga, rico de esperança. Diga, no poder do Espírito Santo. Diga, eu preciso ter uma expectativa no poder do Espírito Santo. Amém? Alguns livros do irmão Hagin, ele falando sobre pessoas que ele chamava na frente para orar e perguntava às pessoas: o que você espera receber nessa oração? E as pessoas: não, eu não estou esperando nada, né? Eu só quero oração. Então ele dizia: então é nada que você vai receber. Então eu e você precisamos ter expectativa naquilo que é proposto pelas palavras. Amém? Glória a Deus. Então, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz: porque enquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diga, Deus decidiu, diga, Deus já decidiu que quer se manifestar. Amém? Glória a Deus. Para quem? Para aquele cujo coração é totalmente dele. Amém? Aquele que busca, aquele que se aproxima de Deus, deve acreditar que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Hebreus 11:6. Algo de Deus está sendo colocado em você desde o dia que você pisou aqui para celebrar e honrar eventos como esse. Amém? Algo pegou em você. Pode ser que você não sinta, pode ser que você não ache. Aleluia. E nós não podemos mensurar os depósitos que Deus coloca dentro de nós por uma análise intelectual. Precisamos discernir isso pelo Espírito. Aleluia. Não é uma análise natural que decidimos. Muitas vezes, alguns momentos na minha vida, por exemplo, eu posso te dar passando por alguns desafios e de repente a gente sempre lembra de sacrifícios de louvor. Eu acredito que está lá, sacrifícios de louvor, porque teria momentos que você não queria louvar. E quando nós entronizamos Deus em vez do problema, algo acontece. Nós não somos chamados para entronizar os problemas, entronizamos a presença, Deus, louvamos os seus feitos, amém? E aí coloquei uma música lá, aleatoriamente, e a música em inglês, e na época eu não entendia muita coisa em inglês, ainda continuo não entendendo muita coisa, mas algumas coisinhas a gente termina aprendendo, mas nada, mas aquela canção começou a falar algo comigo e eu comecei a ter a interpretação, não na literal, mas a interpretação daquilo que estava comunicando no meu espírito. E aquilo, eu chorava muito, cantava dentro do carro, no trânsito do Recife, que é uma maravilha, e lá, aquela coisa toda, e como foi coisas depositadas dentro de mim, mas eu não entendi uma palavra, mas eu sabia que estava sendo liberado algo da parte de Deus para dentro de mim. É assim que nesses dias estão acontecendo aqui. Talvez você não entenda, talvez você não pegou, talvez você não tenha uma análise racional ou lógica, mas você disse, algo de Deus entrou dentro de mim. Amém. 2 Coríntios 3:8 diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga, eu estou no ministério do Espírito Santo. Sabe, Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me, e eu vou te responder.
Sabe, irmãos, Deus sempre responde às orações. Isso já é um assunto resolvido nas Escrituras. Poderia falar vários textos, João 15:7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe, algumas pessoas ficam saudosos com Salomão, que Deus apareceu e disse, o que você quer? Mas nós temos um cheque em branco também. Essa questão da oração, ela foi decidida já. E temos vários textos sobre isso. Invoca-me e te responderei. Mas às vezes, é bem verdade que precisamos, momentos na nossa vida, de uma resposta. Mas às vezes, o que nós precisamos, de fato e de verdade, é uma jornada para uma resposta. É porque na jornada, algumas coisas são ajustadas para você usufruir melhor a resposta que vai ser dada a você. Então, invoca-me e te responderei. Isso é resolvido? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Coisas grandes e ocultas. Não ocultas de você, mas ocultas para você. Não está escondido de você, está escondido para você. Aleluia. Então, Romanos capítulo 15, verso 19, Paulo diz, por força de sinais e prodígios. Essa palavra força é a palavra dunamis, por poder, dunamis, de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, Paulo diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Filipenses, capítulo 1, versículo 19, aquela oração que Paulo fala no versículo, a partir do versículo 15, a primeira oração na carta de Efésios. Ele ora para que os olhos espirituais, os olhos do entendimento do Espírito sejam abertos para enxergar três coisas: chamado, quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, sua herança, e o que você pode em Cristo. Amém? Quem eu sou em Cristo, o que eu tenho e o que eu posso. Aleluia. E esse poder, Efésios 1:19, esse poder, que poder seria esse? O que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Em Colossenses capítulo 1, verso 29, fala desse poder, fala dessa eficácia. A palavra é eficácia. Eu quero, se você puder, abrir comigo lá. Vamos ver esses dois versículos aqui. Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza de seu poder? Ou seja, Paulo diz, eu oro para que você veja, Humberto, para que você tenha espírito de sabedoria e revelação, para que você conheça, veja qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, olha para quem antes de a gente ir em Colossenses. Por que Paulo, pelo Espírito de Deus, ora para que a gente veja a eficácia? Essa palavra eficácia é a palavra energeia, que significa, era somente usada, essa palavra somente era usada para uma energia sobre-humana. Diga energia sobre-humana. E Paulo diz, para que a gente veja a energia sobre-humana desse poder da ressurreição. E por que Paulo orou e falou sobre isso? Porque em Colossenses, capítulo 1, verso 29, Paulo diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. O mais possível, segundo a sua eficácia,
que opera eficientemente em mim. Agora, presta bem atenção, eu fico pensando aqui sobre essas coisas de esgotamento. E ao longo desses 25 anos como ministro, 27 como crente, quantos esgotamentos eu tive e eu olhava, tenho que me esforçar, Paulo se esforçava. Eu tenho que, como ele diz aqui, esforçando-me o mais possível. Mas existe aqui algo que equaliza isso e não leva você para o caixão mais cedo. O que equaliza isso? Uma energia sobre-humana. Segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Você pode dizer comigo, o apóstolo Paulo desfrutava de uma energia sobre-humana. Diga, não era suplemento. Eu não sou contra suplemento não, viu? Eu só estou te falando de algo sobrenatural. Poder de Deus, entende isso? Diga, uma energia sobre-humana que operava no apóstolo Paulo. Diga, mas está disponível para mim, diga. Diga para o seu irmão lá, existe uma energia sobre-humana disponível para você. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agora a gente precisa trazer sempre esse ponto de equilíbrio. Paulo lá, pá. Mas conforme o que esse pá? Uma energia sobre-humana, proveniente do Senhor. A consciência da presença de Deus, a consciência do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Aleluia. Eu lembro, você lembra também em João 7:38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. Energia sobre-humana. Estava conversando com o pastor Tiago aqui nos bastidores, aqui na sala dos pastores, dos ministros. A gente precisa interpretar, aprender, como tem nesse livro. O Fernando falou um pouco também, aprendendo o fluir com o Espírito Santo, entender. Sabe, muitos homens que decidem mensurar avivamento, historiadores, alguns teólogos, eles estão quase não, criaram doutrinas para estabelecer tempos de avivamento. Como uma pessoa pode estabelecer tempo de avivamento, eu não sei, mas eles definem como 2 a 6 anos um avivamento dura normalmente. Mas sabe por quê? Porque a igreja decidiu definir avivamento por aquilo que a igreja fez e não definir avivamento pelo que está disponível. Diga, tem muita coisa para acontecer, diga. A vontade de Deus não está baseada no que fizemos. Não, é a vontade de Deus o que fazemos. Graças a Deus crescemos, amém? Mas ela não pode ser estabelecida nisso, a vontade de Deus. A vontade de Deus está estabelecida naquilo que está disponível. Infinitamente mais. O quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse operar também é a palavra energia sobre-humana. Conforme a energia sobre-humana do poder de Deus que opera. Que está em nós, Aleluia. Glória a Deus, amém. Precisamos estar atento ao poder do Espírito Santo. Aprender a interpretar situações, impressões, não perder as impressões do Espírito. O testemunho interior. Interpretar como Deus está movendo uma questão ou outra numa assembleia pública, num culto como esse, ou outros cultos. Numa visita na família.
ser mais preciso, mais assertivo para interpretar aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. De uma dependência. E aí é onde eu começo a falar um pouco mais sobre associar poder à santidade. Jesus, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 1. Versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, foi designado filho de Deus, foi designado filho de Deus com poder. Diga, com poder. Outra vez. Como segundo, proporcionalmente, o Espírito de santidade. Agora, por muito tempo, graças a Deus que isso tem ficado cada vez mais claro sobre esse aspecto de santidade. Por muito tempo, a igreja, por muitos anos, quando eu falo igreja, eu falo a igreja, corpo de Cristo, interpretava a santidade como estilo de roupa, usos e costume, a maneira de falar e muitas coisas mais. Mas a gente começou a ter uma compreensão melhor, dentre muitas definições que nós poderíamos falar. Eu quero pegar essa, que é muito interessante, e eu tenho mais argumento bíblico para poder te dar essa definição. Separado do mundo. Estamos no mundo, oração sacerdotal de Jesus, em João 17, separados do mundo. Amém? Efésios capítulo 2, recebemos vida. Estávamos mortos e desviados, recebemos vida. Ele diz, mas nós não andamos mais segundo o curso desse mundo. Não andamos mais segundo o curso desse mundo. E como é que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo? Paulo explica, segundo os sentimentos, segundo os pensamentos, a vontade da carne. Então, graças a Deus pela mensagem da fé, que nos livra de viver pelos sentimentos. Amém. Paulo fala em 2 Coríntios 5,7, não andamos mais pelos que sentimos, pelos nossos sentimentos, pela vista, mas andamos pela fé. Amém. 2 Coríntios 4,18, não atenta mais, Humberto, não tome em consideração mais o que é visto, porque é sujeito à mudança. Ou seja, aquilo que é percebido pelos sentimentos, eles podem alterar, eles são sujeitos a mudanças. Mas o que não é visto, o que não é visto, que eu me fundamento, o que Jesus falou em João 6,63, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. O que Provérbios diz, 4,20, filho meu, atenta, tome em consideração a minha palavra, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não tira ele dos teus olhos, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, aquele que faz a fé nascer, e aquele que aperfeiçoa a fé, que ele fez nascer em você. Mantém os olhos nele, a saber, Jesus Cristo. Não deixa apartar do teu coração. Não deixa, guarda no mais íntimo do teu coração. Porque será vida. Vida para quê? Para teus empreendimentos. Vida para o teu corpo físico. Vida na tua família. Vida por onde você passar. Aleluia. E remédio, saúde para o seu corpo. Separados do mundo, segundo o Espírito de santidade, segundo o Espírito de santidade, designado, Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, separados do mundo, não vivendo mais debaixo dos cabrechos, dos rudimentos desse mundo. Amém? Eu não vou te falar sobre o que é rudimento, mas só para que você entenda, rudimentos são coisas que foram inventadas na terra sem Deus estar envolvido.
Amém? Isso é rudimentos do mundo, dentro de muitas definições. Rudimentos, as pessoas, vamos inventar isso aqui, sem Deus estar envolvido. Paulo diz, sai fora disso. Não submetemos mais aos rudimentos desse mundo. Aleluia. Diga, louvado seja Deus. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para poder favorecer você. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para favorecer você. Aleluia. Pela fé, irmãos. Crendo nessa energia sobre-humana. Crendo nos rios que fluem dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que mais me chama a atenção no aspecto da santidade, em meio a isso tudo, é que a dependência de Deus, do seu poder, da sua palavra, do seu poder da sua palavra, não podemos separar, não é uma dicotomia, separamos um e outro, está entranhado os dois, amém? Glória a Deus. Então, essa parte de estar envolvido com a palavra, com o poder de Deus, isso só será possível quando a gente, cada vez mais, diminui o nosso ego. Porque o que santidade faz? Ela te leva para um lugar de dependência. Separado do mundo, eu vou para onde? Para Deus. O espírito de santidade é o espírito de rendição, de entrega. Render-se à sua palavra, render-se à sua presença, reconhecer uma dependência 100%. E essa dependência 100% de Deus e da sua palavra, qualifica o processo de santificação da nossa vida. Cada vez mais separado do mundo. Cada vez 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 separado do mundo. É impressionante se nós formos olhar a vida de Jesus em cima dessa ênfase que eu quero te trazer. Aleluia. Preciso te mostrar algo aqui rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. Esses versículos aqui que eu sempre, vez por outra, eu estou lendo. Eu vou citar aqui para você. Em João capítulo 5, verso 19, Jesus diz, o filho nada pode fazer de si mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Verso 30, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Mas Jesus, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Mas nós sabemos que Jesus estava como homem ungido. Colocou sua glória de lado, sua divindade de lado. E decidiu ser reconhecido em figura humana, para ser exemplo para nós. Amém? E como é que Jesus evidenciava essa santidade? Dependência de Deus, dependência de Deus. E nós encontramos vários textos sobre isso. No verso 41, não aceito glória que vem de homens. Eu desci do céu, no João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. João 7,16, o meu ensino não é meu. Não vim de mim mesmo. 8,26, João 8,26, não faço por mim mesmo. João 8,42, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 50, eu não procuro a minha própria glória. Em João 14,10 ele diz, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. No verso 24 do capítulo 14 de João, a palavra que estáis ouvindo não é minha. Aleluia. Jesus não perdeu nada
dando tudo a Deus. Diga para o seu irmão do lado, você não vai perder nada, dando tudo a Deus. Aleluia. Amém. Eu creio que isso é uma coisa resolvida para nós que somos santos aos olhos de Deus. Quantos foram criados em verdadeira justiça e santidade? Aqui, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga, criados em verdadeira justiça e santidade. Diga, para a glória de Deus, vergonha do inferno. Designado como filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade. Aleluia. Agora, o que você temos que entender é que a base da nova aliança não é baseada nas falhas humanas, mas baseado no nosso Redentor, Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus, ela não é uma recompensa, ela é uma dádiva. Diga, é um presente. Diga, uma dádiva de Deus para mim. Estamos num lugar de privilégio não merecido. Diga, eu estou num lugar de privilégio não merecido. Mas nem por isso eu deixo de estar. Uma vez um panfleto no meio da rua, o cara entregou, estava escrito assim: os crentes não merecem ir para o céu, os cristãos não merecem ir para o céu, mas nem por isso vai deixar de ir. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que nós somos chamados em 2 Pedro capítulo 1, no verso 4, participantes da natureza divina. Diga, eu tenho a vida de Deus em mim. Diga, natureza divina. Nós somos chamados a ser participantes de uma experiência divina. Aleluia! Diga, algo divino. Diga, eu fui chamado para ser participante de uma natureza divina. Diga, de uma experiência divina. Agora, existe muita confusão na cabeça de muitas pessoas. E eu aconselho a você a estar mais atento àquilo que foi entregue a você na escola Rema, na igreja onde você é ensinado sobre esse entendimento da velha aliança e da nova aliança. Entender mais sobre as realidades da nova criação. Porque a vida de muitos crentes é lutar contra o pecado. Quando isso, irmãos, já não tem mais batalha para isso. Ou você acha que o sangue de Jesus Cristo não resolveu essa parada? É guerrear, é fazer uma batalha com aquilo que já foi vencido. E o que temos que fazer em relação a isso? Nada, a não ser se entregar. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui nascido, recriado em Cristo Jesus, em verdadeira justiça e santidade. Na antiga aliança, mostra o que está errado. Na nova aliança, mostra como fazer o certo. Sabe por que eu acredito que muitos, eu não vou dizer todos, mas muitos, não estão operando numa frequência maior de milagres e poder? É porque existe um sofisma de Satanás, botando na tua cabeça, você sempre... Quantos aqui percebe que sempre precisa melhorar alguma coisa? Quantos sabem que nós não somos perfeitos como varão
pleno, né? Que chegou à maturidade plena. Quantos estão crescendo e melhorando cada dia mais? Mas sabe o que o diabo diz? Você não se meta com essa coisa de sobrenatural, dos dons do Espírito, isso. Você precisa ajeitar isso no seu caráter. E tem gente que faz 20 anos, 25, 30, 40, que está debaixo de um capricho desse. Quantos aqui acreditam? Quando nós obedecemos, nosso caráter é moldado. Na jornada da obediência, somos moldados ou não? Mas nós não somos moldados na condenação, na intimidação. Nós somos moldados na obediência à palavra. É porque às vezes o diabo é tão sujo que impregna eu e você muitas vezes nesse sentido. Ele leva sempre a nossa performance em jogo. O que deu certo ou o que não deu certo. Mas lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho não é o que deu certo ou errado. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Aleluia. Sabe, eu acho que eu já falei uma vez isso aqui. Um camarada lá de Marcelo me levou para o aeroporto. E ele estava falando: pastor, eu fazia parte de um ministério de cura em outro ministério, sem ser no Verbo. E eu estava tão empolgado com cura, que eu pensava que quando colocava a mão na cabeça das pessoas, elas eram curadas. E todo mundo, muita gente curada. Mas depois, pouca gente começou a ficar, não era curado. E aí, eu fiquei pensando sobre isso. E as coisas não estavam mais acontecendo como acontecia. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E na hora quando ele falou isso, eu estava quieto, ele animado, falando. E eu pensando na minha casa, nos meus filhos, querendo voltar e cansado um pouco, ele falando. Mas quando ele falou isso, eu pensava que era assim. Pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu disse: não, meu filho, não deixe de pensar assim não. Porque é assim que está na Bíblia. Vai impor as mãos e eles serão curados. Não interprete a Bíblia à luz do que você está vivenciando. Não é a nossa performance que estabelece o padrão. Sabe, irmãos, nós temos que responder à Bíblia, crescer, amadurecer, seguir. Mas se a gente for pregar só nossas experiências, a gente vai deixar Deus desse tamanho. Nós temos que pregar a palavra. O padrão é Jesus Cristo. Aleluia! Amém, irmãos? Então, muita sujeira do diabo. Será que vai cair por terra nesses dias aqui com você? Intimidando. E alguns cristãos realmente consideram nobre optar por um caráter do que pelo poder. Quem disse para mim e para você que você tem que optar por um ou por outro? Quantos lembram aqui da comissão? Ide. Sabe, algum camarada às vezes chega, eu não sei quem foi que falou isso, mas eu achei isso legal demais. Pastor, o senhor, eu poderia ir para o evangelismo da igreja? Eu sou novo convertido. Eu posso ir? Eu disse: olha, meu filho, você tem que pedir permissão para ficar. Porque para ir, Jesus já mandou. Aí tu vê o camarada, uma legião de demônio. Marcos capítulo 5. Havia um homem, mas a gente só lembra do gadareno, né? Do endemoniado. Mas a Bíblia ainda consegue ver um homem. Amém? Deus vê valores aonde a sociedade só vê defeitos. E aquele homem com uma legião de demônios. Uma legião, demônio até no meio da canela, como fala no Nordeste. Demônio, menina, até umas horas, um alojamento, né? Então, mas aqueles demônios não conseguiram impedir aquele homem de correr para Jesus. Impediam ele de qualquer coisa, menos de correr para a palavra. Aquele que clamar ao Senhor, será salvo. Aleluia. Depois aquele homem foi restaurado. Ele queria ir com Jesus. E eu fico pensando, quem não queria?
Mas Jesus disse: não, fala para o teu povo. Ele disse: fala primeiro para o teu povo o que o Senhor fez contigo e a compaixão que Ele teve. E a Bíblia diz que Ele foi e pregou em Decápolis 10 cidades. Aleluia. Mas o diabo está dizendo para você, nascido de novo, já tem uma certa maturidade, rema, escola de ministros, olha, isso aqui só vai acontecer quando você ajeitar isso aqui, quando você ajeitar isso aqui, aquilo outro. Pensa na possibilidade de você responder ao ID, responder a impor as mãos no enfermo. Muitas vezes o diabo vai trazer intimidação mesmo. Às vezes passamos por uma circunstância no corpo físico. Eu estava na reunião de supervisão esses dias. E no segundo dia, rapaz, me deu uma dor no peito tão desgraçada que eu me acordei de madrugada. Que dor desgraçada. Eu segurando para não acordar a Cristiane. Segurando aquilo ali. E apertando. Rapaz, é possível que eu vou morrer hoje, meu Deus do céu. Olha que desgraça. E eu segurando aquilo lá e eu só... Isaías 53. Enviou a sua palavra e me sarou, me livrou do que era mortal. Morrer, podia morrer, Humberto? Podia, mas morria crendo. Crendo e falando. E aí quantas pessoas vão orar por um enfermo? Ah, mas você teve isso, mas você teve aquilo, mas você teve aquilo outro. Que resposta eu e você temos para o que passamos? Frustração ou continuar seguindo a palavra? Quando as coisas não derem certo para você, você vai ter duas escolhas: ir para um lugar de frustração ou ir para um lugar de mais intimidade com Deus, de mais oração em línguas, de mais confissão de fé, de mais erguer as mãos. Não temos a nossa vida mais como preciosa? Sabe quando é que o espírito de intimidação, ele monta no teu cangote e coloca o jugo lá? Quando você está muito vivo. Foi assim que Jesus venceu no seu maior tempo de angústia, no Getsemane. Como Jesus venceu? Amando mais o Pai do que sua própria vida. Aleluia. É assim que você quebra intimidação de Satanás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 28:19, ide. Marcos capítulo 16. Eu ficava impressionado quando eu estava lá, Fundamentos da Fé, sentado na cadeira, lá na Cruz Cabugá. E ficava impressionado, alguns ministros passavam lá, Fundamentos da Fé, Cristo aquele que cura, eles diziam: olha, esse negócio de impor as mãos, essa coisa que está na Bíblia aqui, presta atenção. Não é só para apóstolo, profeta, evangelista, isso, aquilo, é aqueles que creem no nome de Jesus. Eu ficava, oxe, eu estou dentro desse negócio. Aí, sabe o que eu fiz? Eu passei um ano indo para um hospital na Avenida Recife, Hospital de Areias. Aí o cara dizia: rapaz, a gente pode evangelizar aí. Aí o cara dizia assim: olha, vocês podem, mas só tem uma ala. A gente quer evangelizar enfermo. Ele disse: olha, só aqueles que estão desenganados. Não, aí como eu não tinha muita coisa aqui da Bíblia, eu só tinha que crer no nome de Jesus, impor a mão e vai ser curado. Eu disse: mas isso aí está bom para a gente. Eu não sabia onde eu estava me metendo. Mas é bom às vezes você não saber algumas coisas. Saber muitas coisas é legal, é bom. Mas às vezes é bom você não saber algumas coisas. Porque senão você não entra.
Um exemplo, se você soubesse o que Deus tem para você no seu projeto completo, você diz, não vou nada. Então Deus vai te mostrando por parte. Aleluia. E às vezes ficamos orando, eu quero uma resposta. Por que isso, Deus? Por que isso, Deus? Irmãos, se você fosse saber, se toda vez que Deus fosse fazer alguma coisa e ter que dar uma satisfação a você, você era que era Deus e Ele não. Então Deus vai ter coisas que Deus não vai te dar satisfação e você só tem que obedecer a palavra. Em meio a essa jornada de obediência, ok? Seu caráter é moldado também. Seu caráter não é moldado para você ficar, eita, não consigo resolver isso. Não, no dia que eu ajeitar meu caráter todo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer isso. Eu não estou falando uma vida de prática de pecado. Quantos entendem isso? Mas existem coisas que precisamos melhorar a cada dia. Aleluia! Porão as mãos sobre os enfermos. Então eu chegava lá, aí um dia desse, acho que antes da pandemia, eu lembro, aí chegou um camburão que não é mais camburão não, é camburão da galera antiga. Da polícia lá na frente da igreja, aí parou, e eu estava saindo, aí ele fez, Eu disse, não é possível não, que é confusão não. Aí ele, Humberto, mesmo assim, Humberto. Eu disse, não é possível que eu vou ser preso, eu fiz o quê, meu pai? E o cara desceu todo armado, com aquele colete, Humberto, tu lembra de mim não? E eu não lembrava nada, eu dizia, não, mas diga aí. Aí ele levantou as mãos, aí fez, Pai amado, vai ser todo mundo curado. Tu lembra disso? Porque eu entrava só estado terminal. Vai ser todo mundo curado. Um ou outro foi curado, mas não era todo mundo que era curado. Mas no outro sábado do evangelismo, estava lá eu. Vai ser todo mundo curado. Aí ele disse, rapaz, tu lembra disso não? Tu era doido. Toda vez tu dizia que todo mundo ia ser curado. E era curado um ou dois, mas no outro sábado estava lá com as mãos erguidas. Todo mundo vai ser curado. E aqueles que criam eram curados para a glória de Deus. Em meio à obediência a uma palavra como essa, muito do meu caráter foi ajustado. Você não quer ficar perfeito para poder fazer alguma coisa para Deus. Eu fico impressionado, nobre apóstolo Guto aqui, em Lucas capítulo 9, os discípulos vendo quem era o maior do que o outro. Não, eu sou maior do que tu. Não, eu que sou maior. Não, rapaz, eu que sou melhor. Isso aquilo. Jesus pega, chama e diz, o maior vai ser aquele que serve. Jesus ajusta, ok? Aí vai mais na frente. Enquanto um camarada fazendo a obra, é Jesus, a gente não é maior um do que o outro não. Mas fora da nossa panelinha, ninguém faz nada a não ser que tenha que andar com a gente. Maior do que a gente, um ou outro aqui não é não, mas maior do que esse camarada é. Ele tem que andar com a gente para poder fazer o que faz. O que foi que Jesus fez? Olha, estou fazendo a minha linguagem de hoje. Jesus disse, olha, não é porque não é da tua panelinha que ele não pode fazer isso. Você precisa celebrar mais quando seu irmão estiver, amém, operando algumas coisas, prosperando mais do que você. Eita. Então, às vezes, Jesus ele vai caminhar conosco. E na jornada da vida, muitas vezes nós não vamos estar aqui. Não vamos estar aqui por cima, em várias áreas da nossa vida. Algumas vezes não estaremos aqui por cima, mas justamente você vai ver irmãos seus aqui por cima e você aqui só olhando. Como você reage a isso? Sabe o camarada, uma galera trabalhando desde manhã cedo
Mas teve uma turma que só trabalhou 1 hora. Jesus pagou a mesma coisa. Aí o cara ficou abusado, chateado com aquilo. Jesus disse: rapaz, teus olhos são maus. Porque esse dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Porventura, eu não honrei aquilo, eu não dei aquilo que eu disse que ia dar a você? Como você se comporta com seu irmão prosperando na sua frente? Pois a tua prosperidade, o teu sucesso, ele é definido o quanto você celebra o sucesso do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, pessoas que estão aí do seu lado vão entrar em operações de milagres, vão entrar debaixo do dom de profecia de uma forma sobrenatural. Aleluia! Vão aprender a operar de uma forma junto com o Espírito Santo. Celebra isso! Celebra do teu irmão! Um grande homem de Deus, ele foi para uma conferência grande, homens grandes mesmo, que Deus fez aqueles homens serem grandes, e conferência da fé poderosa, gente, homens e mulheres de Deus, e tudo maravilhoso. E depois dessa conferência, ele chegou em casa, depois de uns dias, tem uma revista que chega na casa de reportagem dessa conferência, inclusive dos preletores. E ele pegou, a revista estava lá, ele pegou a revista, abriu e começou a folhear a revista. Aí ele foi direto na reportagem sobre ele. Ele leu tudinho, pegou a revista. Quando ele deu 2 passos, o Espírito Santo falou com ele: você não vai celebrar seus amigos na revista? Que pregaram junto com você? Que vive há mais de 30 anos com você? Você só olhou você? E ele voltou, abriu a revista, pegou cada preletor e a lágrima descia. Esse é um homem de Deus, eu amo esse camarada, eu celebro a vida dele. Celebre a vida de alguém, meu irmão! E eu me lembrei da nossa revista, como é o nome? Conexões. Quando esse homem falou isso, eu me lembrei um dia que eu tinha saído numa reportagem, olhei só a minha, fechei, eu disse: eu vou voltar naquela revista. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, oh, aleluia! Meu Deus do céu. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu até definir isso aqui. Eu queria, o grupo do louvor pode subir aqui. Amanhã pode ser que a gente continue um pouco mais sobre isso. Diga comigo: o meu caráter é moldado através da obediência. Seja no ide, seja em pôr as mãos, seja no meditar, seja na oração. Não existe um lado ou outro. Aleluia. Quem disse a você para você medir a sua performance de caráter para poder obedecer aos comandos de Deus? Quem mensura isso? Quem mede isso? Eu não estou falando em posição de liderança, não é isso. Estou falando nós como corpo de Cristo, como cristãos. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Mas o pecado, ele é definido de 2 maneiras: fazer coisas erradas e deixar de fazer o que é certo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Isso é um paradigma que está sendo quebrado hoje à noite. É distinto, 2 coisas: não fazer coisas erradas, mas o bem que você não faz, que deveria fazer, você também está pecando. Da próxima vez
que você vê uma oportunidade de impor as mãos sobre os enfermos, Satanás não vai te ganhar nessa mais. E dizer para você: você não tratou a sua mulher direito, você foi muito grosso com seu filho, você não honrou aquela reunião como devia ter honrado, e isso e aquilo outro. E você vai dizer para ele: rapaz, se eu deixar de impor as mãos nesse camarada aqui, eu vou pecar. Porque o bem que eu posso fazer, se eu deixar de fazer, eu vou estar pecando. E pode ser que aquele momento seja o último momento que aquela pessoa vai ter antes de embarcar. Mas você está lá entre um dilema: eu não sou tão perfeito, eu não tenho muito isso, eu não acertei isso, eu não cheguei onde eu pensaria que ia chegar. Mas aí você decide: não, eu posso fazer um bem. Eu sei que se eu impor as mãos nesse camarada, independente de uma performance, aleluia. Aí às vezes alguns se escandalizam por abuso de poder. Mas normalmente essas pessoas não se escandalizam por não operar no poder. E lembramos às vezes, né? Mas aquelas pessoas, né? Chegaram para Jesus: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós o quê? Praticais a iniquidade. Isso é a prática do pecado, conscientemente. Ok, mas não vamos entrar por aí. Mas se esses camaradas que estavam na prática da iniquidade curou leproso, expulsou demônios, operou milagres, sinais e maravilhas, com a qualidade de vida dessa, imagina tu cheio de caráter. Os homens de caráter é para se levantar e dar glória a Deus, aleluia. Não, vamos ficar de pé. Não, eu fiquei olhando, eu disse: esses camaradas, numa vida miserável, desgraçada dessa, ainda conseguiu purificar leproso e expulsar demônio. E a gente cheio de caráter, meu amigo, é para estar flutuando. Vai chegar. Diga comigo: existe uma energia sobre-humana disponível dentro de mim, agora mesmo. Diga: os rios de água viva podem fluir agora mesmo. Diga: eu creio. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão começar a operar através da minha vida. Diga: eu não preciso ser perfeito, preciso ter o coração no altar do meu Pai, mas eu vou obedecer. Impor nas mãos dos enfermos, profetizando, operando nos dons do Espírito. Eu sei que muito do que vai ser ajustado no meu caráter também será se movendo nos dons, impor nas mãos dos enfermos. Mas pode dar glória a Deus.